Está um calor escaldante. Você chegou ao Egito há poucas horas, mas já está no meio da cidade de Saqqara, em frente à pirâmide mais antiga do Egito. Você percebe que esqueceu de passar protetor solar, mas não tem tempo nem para pensar nisso. A tarefa que tem em mãos é muito mais importante e empolgante do que o protetor solar. Você foi chamado para fazer um relatório sobre descobertas recentes de mistérios do Egito Antigo. Estamos falando de coisas que estão sendo descobertas depois de 4.000 anos. Você entende o quão importante isso é? No local, os arqueólogos estão muito animados porque acreditam ter encontrado uma das mais antigas múmias completas do Egito. Para alguém que só viu o filme A Múmia, não dá para acreditar que está prestes a ver uma na vida real. O ano passado foi muito bom para a egiptologia, com muitas descobertas novas sobre a vida no Egito Antigo, incluindo essa linda e bem preservada múmia de um homem rico chamado Rhakashepes. Ele foi descoberto em um poço profundo coberto por camadas de folhas de ouro. Há muitos símbolos que mostram que ele era um homem importante e rico, como a faixa que usava na cabeça, o bracelete no peito e o fato de ter sido embalsamado com uma túnica. A parte mais emocionante de toda a descoberta foi encontrar o local de descanso selado com argamassa, exatamente como os antigos egípcios faziam há 4.300 anos. Se você pensar bem, é quase como entrar em uma cápsula do tempo. Você tira um momento para admirar a pirâmide de Djoser, em Saqqara. Essa estrutura de 6 níveis e 4 lados é a construção de pedra mais antiga do Egito. Foi também em Saqqara que os arqueólogos encontraram os primeiros registros da escrita egípcia. Eles são chamados de os Textos das Pirâmides. Nome legal, não é? Esses textos são escritos hieroglíficos esculpidos nas paredes das pirâmides no antigo reino do Egito, por volta de 2575 a.C. até 2130 a.C. Ah, e o que é isso? Seus amigos arqueólogos estão tendo um debate acalorado sobre uma descoberta recente e inovadora, a descoberta da primeira múmia grávida. Mesmo que saibamos muito sobre os processos de mumificação, continuamos fazendo descobertas que abrem novas portas para a vida dos antigos egípcios. Demorou tanto tempo para que alguém descobrisse que essa múmia estava grávida no momento em que foi embalsamada, porque foi colocada em um caixão masculino. Os historiadores dizem que durante o século XIX, muitos comerciantes misturavam caixões para vendê-los. Sim, isso significa que eles os abriam e trocavam as múmias para agradar seus compradores. Seus amigos estão muito entusiasmados com essa última descoberta de múmia, porque ela provavelmente ajudará os arqueólogos a entenderem mais sobre a maternidade nos tempos do Egito Antigo, já que muito pouco se sabe sobre isso. E por falar em múmias, que tal fazermos uma rápida rodada de verdadeiro ou falso para ver se você consegue identificar alguns mitos relacionados a elas? Pronto? Você diria que as receitas de mumificação variam no Egito? Sim ou não? Isso é 100% verdadeiro. Os arqueólogos descobriram que as metodologias de mumificação diferiam entre as cidades e também entre os períodos de tempo. É quase como se alguns egípcios antigos tivessem esquecido o que seus ancestrais costumavam fazer e tentassem descobrir tudo de novo. Também é verdade que em algumas cidades mais ricas, como Tebas, a atual Luxor, os moradores tinham acesso aos materiais de mumificação mais modernos. Mas em áreas mais remotas, longe das redes de comércio, esses ingredientes não estavam disponíveis, então eles tinham que usar o que tinham à mão. Aqui está outra curiosidade sobre múmias para você. É verdade que os egípcios reciclavam caixões? Pode ser difícil de acreditar, mas é verdade. Se você acha que nós inventamos o upcycling, pense novamente. Também devemos isso aos nossos amigos egípcios antigos. A madeira para caixões era escassa e cara. Aparentemente, um bom caixão podia custar até 5 cabras ou 250 pães. Imagine ter de assar essa quantidade de pão. Que horror! Portanto, para economizar tempo e dinheiro, muitos embalsamadores entravam sorrateiramente nas pirâmides e roubavam caixões já em uso. Espera-se que nenhum desses caixões tenha sido amaldiçoado. De volta ao Cairo, você está pronto para visitar as grandes pirâmides de Gizé. O mundo da egiptologia anda agitado desde que os cientistas descobriram um segredo muito bem escondido dentro da pirâmide de Quéops. Ou devo dizer, um túnel muito bem escondido. Alguns dizem que essa é uma das descobertas mais importantes do século XXI. Mas por quê? Porque ela pode ter resolvido o mistério de como os antigos egípcios construíram as famosas pirâmides de Gizé.
Até hoje, há poucas provas de como eles conseguiram mover pedras calcárias tão absurdamente pesadas para cima e para baixo. Alguns dizem que eles tiveram a ajuda de seres extraterrestres, outros sugerem que eles poderiam ter usado rampas. A primeira suposição sobre o método que os egípcios poderiam ter usado para construir as pirâmides vem de Heródoto, um estudioso grego de 450 a.C. Ele afirma que as pirâmides de Gizé provavelmente foram construídas primeiro como uma estrutura em degraus e somente depois disso suas bordas foram suavizadas. Mas o relato de Heródoto não é considerado verdadeiro pelos egiptólogos modernos. Eles têm outras suposições. Uma dessas suposições é a teoria da rampa interna e do grande vazio. Durante anos, os arquitetos falaram sobre esse grande vazio no centro da pirâmide de Quéops, mas ninguém sabia ao certo o que era. Isto é, até recentemente, quando o projeto Scan the Pyramids usou tecnologia de infravermelho para investigar o grande vazio. E foi então que eles encontraram uma rampa interna. Se essa teoria for verdadeira, aqui está o que poderia ter acontecido. Os egípcios poderiam ter usado uma rampa externa no lado sul da pirâmide, juntamente com uma rampa interna em espiral. Essas rampas teriam sido usadas como um tipo de andaime, uma forma de ajudá-los a arrastar blocos pesados de pedras. Imagine a rampa interna como uma ferramenta de contrapeso, muito parecida com um elevador. Uau, esta viagem está ficando melhor a cada minuto. Ainda há alguns mistérios a serem revelados. Me diga uma coisa, você acreditaria em mim se eu te dissesse que os antigos egípcios inventaram os robôs? Não? Bem, é porque isso não é totalmente verdade. Claro, eles eram astrônomos, matemáticos e engenheiros, e de alguma forma também incluíram uma invenção excêntrica nesse pacote, uma divindade automatizada. Conheça a Hathor. Foi assim que os cientistas a batizaram porque ela provavelmente foi construída para representar a verdadeira Hathor, um antigo símbolo egípcio da maternidade, da música e do canto. Essa estátua estava no Metropolitan Museum of Art há anos até que alguém percebeu seu segredo. Com a ajuda de uma máquina de raios-x, os especialistas descobriram um sistema operacional mecânico em seu interior. O eixo semelhante a uma polia vai do ombro da estátua até sua perna esquerda. Quando o sistema gira, a estátua levanta e abaixa a mão. Lembre-se de que isso foi feito há mais de 3.000 anos. No entanto, parece uma invenção do século XIX. É simplesmente impressionante. A última de sua lista é a esfinge, mas não estou falando da grande esfinge de Gizé, estou falando de uma esfinge muito menor e mais feliz. Veja, a esfinge sorridente, equipada com um leve sorriso e até 2 covinhas. Essa estátua bem-humorada foi localizada durante as escavações do templo de Dendera. Ao contrário da grande esfinge, que se acredita ter sido construída cerca de 4.500 anos atrás, acredita-se que essa pequena seja muito mais moderna. Na cultura tradicional do Egito Antigo, as esfinges eram construídas para representar a realeza e o poder. Os arqueólogos chegaram a encontrar vestígios de cor vermelha e amarela no rosto da esfinge. Acredita-se que a grande esfinge seja uma representação do faraó Khafre. Mas e quanto a essa pequenina? Os especialistas não têm 100% de certeza, mas acreditam que essa estátua tem uma grande semelhança com o rosto do imperador romano Cláudio. Ao longo de seus mais de 3.000 anos de existência, a sociedade do Egito Antigo foi governada pelo Império Romano por mais de 600 anos. Isso aconteceu de 30 a.C. até cerca de 642 d.C. Mesmo assim, há rumores de que muitos imperadores romanos nunca visitaram as antigas cidades egípcias. Poderia ter sido essa a razão pela qual construíram uma esfinge em homenagem a um deles? Até o momento, não podemos ter certeza, mas espero que você volte para casa inspirado com todas essas novas descobertas. Quem sabe talvez você desenterre alguns mistérios antigos por aí. Até mais!